tropeçou no Volta Redonda, está em sexto no Carioca. Pedro Raul, esperança de gols do Vasco na temporada. Defendeu o goleiro! Foram 19 gols no Brasileirão do ano passado. 3 de pênalti. Era o batedor oficial do Goiás. Contra o Volta Redonda, Pedro Raul teve a chance de fazer o primeiro dele com a camisa do Vasco. Pênalti com o time perdendo por 2-1. Segundo tempo. E é o Pedro Raul quem vai cobrar o pênalti, podendo empatar o jogo e fazer o primeiro gol dele com a camisa do Vasco. Momento importante para evitar a primeira derrota do Vasco no Carioca, mas deu ruim. Pé direito, chutou, defendeu o goleiro. Foi o desfecho de uma noite em que nada deu muito certo pro Vasco. É muito difícil ou quase impossível você formar uma equipe campeã sem dinheiro. Mas só dinheiro também não forma equipe campeã. O time podia ter saído na frente logo no começo dessa bobeira do Volta Redonda. Erro no recuo, erro no chutão e o Gabriel Peck botou lá dentro. Só que o auxiliar apontou que a bola tinha saído. Depois da falha do Volta Redonda, começaram os erros do Vasco. E o Volta Redonda aproveitou. Defesa desorganizada no contra-ataque e gol de Ricardinho, meio sem ângulo. Depois, mais um contra-ataque do Voltaço e o Lelê recebeu nas costas da defesa. Lelê foi lá e bateu no canto esquerdo do goleiro Ivan para fazer o segundo gol do Volta Redonda. No segundo tempo, o Vasco reagiu nesse chute bonito do Gabriel Peck. Gol! Aí veio o pênalti marcado no Pedro Raul. Pênalti para o Vasco! E a cobrança perdida. 4 jogos. E o atacante ainda não sentiu o gostinho de comemorar um golzinho pelo Vasco. Volta Redonda 2, Vasco 1. E mais um pedido de paciência do técnico Maurício Barbieri. Eu entendo a expectativa do torcedor, também é a nossa. A gente quer que as coisas aconteçam o mais rápido possível, mas é preciso discernimento e sabedoria para entender que vai levar tempo. Rapaz, vamos falar do jogo do Vasco, né? Hoje o foco principal é no jogo entre Vasco e Volta Redonda, que foi ontem em Cariacica que o Vasco perdeu. O Vasco com força máxima, né? Com todos os que estavam à disposição do Barbieri, perdeu em Cariacica para o Volta Redonda, se afastou cada vez mais da zona de classificação do mata-mata final ali. Bangu e Volta Redonda já passaram. A coisa tá feia pro lado do Vasco. Torcedor tá triste pra caramba. Tá questionando muitas decisões aí técnicas e de planejamento, que o Carlos até falou lá na transmissão. Então hoje a gente vai trazer vocês para o debate pelo YouTube da Band Rio. É muito importante que vocês participem com a gente, participando da enquete, dando a opinião, até para a gente nortear o nosso debate aqui. Beleza? Bota a enquete na tela aí, Beth Rija. Ó, eu vou contextualizar. Vasco deveria ter jogado em São Januário? Sim ou não? A gente trouxe o debate aqui no início do ano que o Vasco optou por viajar para fazer uma grana, foi para os Estados Unidos, perdeu para o River, ganhou do Inter Miami. Beleza, voltou. Ontem seria a primeira oportunidade para o torcedor do Vasco, na Avenida Roberto Dinamite, no bairro Vasco da Gama, dentro de São Januário, jogar com seu time principal diante da sua torcida, que está ansiosa para ver o Vasco jogar. Óbvio, o Vasco de 23, que já investiu 100 milhões, ou quase 100 milhões. O Vasco vendeu o jogo para Cariacica. Tem nada contra Cariacica, fomos lá, o estádio é legal, a cidade atendeu a gente muito bem, acolheu a transmissão, né, a equipe da Band muito bem. Mas muita gente falou, pô, esse era o jogo para botar em São Januário. Time principal, Pedro Raul em campo, o Ivan, todo mundo em campo. E o Vasco levou para Cariacica e perdeu para Volta Redonda. Então, esse é um debate que está rolando. Vou dar boa tarde para ele que sabe tudo de Vasco da Gama. Fala, jovem. Carlitos, boa beleza, tarde. jovem? É o bigodão se me irritar hoje, né? E aí? Quê? Se você não me irritar hoje, né, Joe, você Vai. não. Me irritar não tem graça. Deixa os garotos brigar, Pedrinho. Bota aí, cara. Vai, Carlinhos. Cara, E aí? eu acho que o Vasco... É isso, Pedrinho. Pedrinho, não bota pilha, Olha não, que hoje é Pedrinho, deixa terça-feira, ele hein? tá calmo. Hoje é Vai, terça-feira ainda. Cara, eu sou a favor sempre de jogar em São Januário, deixa eu ver. Assim, e... até mesmo na época que eu jogava, eu tenho que fazer essas comparações, porque eu preferia até jogar
em São Januário do que jogar no Maracanã, quando eram jogos decisivos, né? Que São Januário é um caldeirão. Mas, assim, eu não questiono muito também esse tipo de logística que se faz, né? Para que o clube possa ter uma rentabilidade maior, mas desde que ganhe os jogos, né? Então, assim, o Vasco deveria jogar em São Januário, mas, devido à escolha de levar o time para fora, eu não acho um absurdo o segundo jogo desse time você ter tropeço, não. Acho que está dentro do processo. Porque esse time. Porque esse time não se preparou. A verdade é essa. Esse time foi para um torneio, né? Que a gente sabe, esses torneios de pré-temporada não tem uma exigência muito grande. Então, assim, um time que não está jogado, ele vai tropeçar. O time do Volta Redonda é um time ajustadinho, tem todo o mérito. O nosso ponto é, um time que, do tamanho do Vasco, tem Libertadores, quase ganhou o Mundial, investiu, já trouxe mais de 100 milhões em reforços para 23. Pô, eu não quero saber o salário de ninguém, quero que todo mundo ganhe 1 milhão por mês. Mas com certeza a folha do Volta Redonda toda não é o salário mais caro do Vasco, tenho certeza. Fora as contratações. Então, é óbvio que o Volta Redonda tem mérito e está mostrando na tabela, como o Bangu tem. Mas, pô, Volta Redonda e Vasco, mando do Vasco. Todo o estádio torcendo pro Vasco. O Vasco tem obrigação de ganhar. E não ganhou e tá tudo bem. Quer dizer, tá tudo bem pro Volta Redonda. Bigode, você veio de preto e amarelo para provocar alguém ou uma coincidência? Não, com isso foi a primeira